glória seja dada ao Senhor. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor. No livro do Êxodo. Eu estou grato ao Senhor por estar aqui com os irmãos mais uma vez. Me sinto honrado pelo convite de estar com os adolescentes. Que o Senhor continue abençoando esse conjunto, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida do pastor regional, pastor Ricardo, dando saúde e graça, no nome de Jesus. Eu agradeço pela bênção de nos receber aqui, pastor Afonso, os coordenadores, Márcio e Mateus. Muito obrigado, Márcio, pelo convite, pelo carinho, pela amizade, pela consideração. Que o Senhor continue dando graça aos irmãos. Livro do Êxodo. Nós vamos ler no capítulo de número 32. Nós vamos ler alguns versículos. Espero que os irmãos acompanhem a leitura. Êxodo capítulo 32, verso 1 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Capítulo 33, por favor. Verso 18. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Ali porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu insisto que o irmão leia comigo o último texto, que está no Novo Testamento. Por favor, abra comigo. 2 Coríntios, capítulo 3, o verso 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, com o objetivo que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Amém. Gente, o legado de Moisés é extraordinário. Quando nós falamos dos ícones da história da nação de Israel, pelo menos 3 nomes são destacados.
O primeiro deles é Abraão, sem sombra de dúvida. Abraão é o pai desse povo. Foi a partir de Abraão que o Senhor formou a nação de Israel. Quando nós falamos dos ícones de Israel, além de Abraão, nós também somos levados a pensar em Davi, o homem segundo o coração de Deus. E a figura do Davi, ela é tão notável, que o reinado messiânico, o governo do Messias, ele toma uma representatividade no reinado de Davi. Agora, além de Abraão, Davi, um grande ícone da história da nação de Israel é Moisés. Moisés é chamado de o profeta legislador. E é interessante que, assim como nós temos uma figura de Cristo em Davi enquanto rei, nós também temos uma figura de Cristo em Moisés enquanto profeta. Porque nenhum profeta da história da nação de Israel se assemelhou a Moisés. Queria tanto que você guardasse isso. Moisés, na sua intimidade, ele também é uma figura do Messias. Moisés é o único profeta que falava com Deus face a face. Uma vez Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés, questionaram a posição de Moisés. Questionaram a sua liderança. E aí o Senhor vai chamar Moisés, vai dizer: Moisés, eu quero você, Arão e Miriam, na tenda do encontro. Era tipo a salinha pastoral de alguns anos atrás, né? Preciso conversar com você. Aí arrepiava até o pelo do coração. O Senhor diz assim: eu quero vocês três na tenda. Os três foram. Aí Deus dirige a palavra a Miriam e Arão, dizendo assim: se houver, isso é condicional, talvez haja, talvez não. Se houver profeta em Israel, eu vou falar com ele por meio de visão e palavra profética. Mas não é assim com meu servo Moisés, porque com ele eu falo cara a cara. Você, se for mais polido, face a face. É o próprio Deus quem está dizendo: com ele eu falo diferente. Com ele eu falo face a face. E uma das profecias messiânicas diz que o Messias, ou que Deus levantaria um profeta semelhante a Moisés. Isto é, com tamanha intimidade e acesso a Deus. A gente sabe que a vida desse homem é um milagre, sim ou não? Quando esse homem nasce, o seu povo, isto é, os descendentes de Abraão, estão escravizados no Egito. A gente conhece a história. Os hebreus se tornaram escravos no Egito durante 400 anos. E quando o povo estava no ápice da sua amargura, eles clamaram a Deus e Deus respondeu. É verdade que Deus responde no tempo dele e do jeito dele. E é verdade que, às vezes, a resposta de Deus não é a nossa resposta esperada. É verdade que nós temos um caminho em vista para a solução de um problema. Mas o que não falta à mente de Deus é criatividade e possibilidades. Então, diante da amargura do povo hebreu, o que ele envia como resposta é neném. Né? Alguém diz amém? Estão com medo de neném? Neném. O povo ora e Deus manda neném. Natalidade.
E tem gente que não percebe o milagre. Mas vejam, é um povo escravizado, que segundo historiadores trabalham de 8 a 12 horas por dia fazendo tijolo, com a convicção de que nada receberiam, mas ainda assim tem clima. Eu paro aqui, tá? Porque o pessoal daqui, né, então... Às vezes não, né? Que o trem tá... Mas, enfim. O ponto é o seguinte, eles se multiplicaram assustadoramente. E o faraó, então, ele ordena que as crianças ou fossem mortas no parto, as parteiras hebreias desobedeceram, temendo a Deus, ou afogadas no rio Nilo. Aí foi nesse tempo que Joquebede e Anrão, né, tiveram a brilhante ideia de ter o seu terceiro filho. Como é que a gente taxaria esse casal hoje? Não, doido é muito pesado, né, gente? Ué, mas é doido mesmo, tá tudo bem. É irresponsável, alguém falou que alguém soprou, imprudente. Mas o fato é que o menino no ventre de Joquebede, ele não é fruto da vontade de seus pais. Ele faz parte de um projeto de Deus. Ele é uma resposta de Deus. Esse menino, ele nasce num contexto de crise. Eu suspeito que essa geração ainda não entendeu em que contexto eles nasceram. E eu suspeito que há uma parcela desta geração que não entendeu ainda que eles fazem parte da solução do problema. Irmãos, nós estamos caminhando para a reta final. Será que uma outra geração se levantará? A minha opinião pessoal é que não. Portanto, essa geração tem uma responsabilidade diante do mundo e diante de Deus. Esse menino foi preservado de maneira sobrenatural. Pela providência divina, ele foi levado até o palácio do faraó. Foi adotado pela filha de faraó, se tornando assim um príncipe do Egito e neto do próprio faraó. Ele cresce como um playboy no Egito. Eu brinco que ele andava de camelo do ano, jumento zero. Ou não? É. Estudando nas melhores universidades. Tem base bíblica para isso? O camelo não, mas essa parte do estudo. Tem ou não tem? Tem. Estevão, em Atos capítulo 7, ele diz que Moisés foi estudado em toda a ciência do Egito. Está escrito. Mas o cara, quando chega aos 40 anos, ele tem uma crise. Ele descobre a sua verdadeira identidade. E eu espero que você, meu ouvinte, já tenha descoberto a sua verdadeira identidade em Deus. E ele entra em colapso. Resultado. Se torna um foragido no Egito. Assassino. Aquele quadro do assassinato, querido pastores, prova várias coisas. Primeiro, Moisés não estava pronto para ser o libertador. O povo não estava pronto para ser liberto. Então, como ele não está pronto, ele é levado à famosa faculdade de Deus. A universidade celestial do deserto. Tem alguém estudando aí ainda nela? Gente, eu fico impressionado. O cara estudou 40 anos. Ele era muito inteligente. Ele estudou 40 anos, mas ainda assim não estava pronto. Deus olhou assim e disse, não está pronto. 40 anos. E ele não faz mais 10 anos de universidade do deserto para completar o curso. Não. Ele não fica mais 20 anos, ele fica mais 40. Aí quando ele está com 40 de faculdade, mais 40 do Egito, dá 80. Gente, com 80, você já está caçando um jeitinho de parar, não é? Como é que ele tem que esquenta o pé mesmo? Não. A pantufa. Com 80 você está caçando a pantufa, meu irmão. Eu com a metade disso quero estar na roça aí, jogando milho para galinha. Mas, enfim, quando ele está com 80 anos, doido para colocar o pé na pantufa, casado, pai, virou pastor, barriguinha cresceu. Falando pastor de ovelha, não me complica. Aí um dia ele está pastoreando as ovelhas do sogro Jétero. E no
Monte Horebe, o monte de Deus, que é o mesmo que Monte Sinai, ele vê uma sarça que pega fogo. Normal, aqui não tem glória a Deus. Porque é um arbusto seco do deserto pegando fogo. É a cor mais natural que existe. Mas o elemento que chama a atenção de Moisés é o fato de que essa sarça pega fogo e ela não se consome. Ele percebe que há o dedo, há a mão, há a intervenção sobrenatural. Porque o natural é o fogo consumir a sarça. Mas esse fogo queima e não consome a sarça. Aqui está uma característica da ação de Deus, do fogo de Deus. E qual é a característica? Constância. O fogo que Deus acende não queima só no Congresso. O fogo que Deus acende não queima só no retiro. O fogo que Deus acende não queima só no domingo. Ele queima na segunda, ele queima na terça, ele queima na quarta, ele queima a semana inteira. O fogo que Deus acende não queima só aqui, ele queima aqui e queima lá fora. Constância. Aí Moisés diz assim: eu vou chegar para lá e vou espiar essa grande visão. Aí quando o vovô vai pisar, a voz do Senhor brada do meio da sala dizendo: Moisés, não te achegues para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Gente, essa é a primeira vez de Moisés no Horebe, no Sinai. Você tem que guardar. É a primeira vez de Moisés no Sinai, no Horebe, no monte de Deus. Tira a sandália dos teus pés, isto é, reverência. Isto é, sensibilidade. Uma coisa que eu sei que a minha esposa gosta é ir na praia, tirar o chinelo e caminhar lá. Olha isso, gente. Como é que eu faço agradar ela? Bom, né? É assim. É sentir o pezinho na areia da praia. Porque aí você tem sensibilidade, reverência e sensibilidade. A nossa geração precisa dessas duas coisas: reverência e sensibilidade. Reverência para entender que hora de culto é culto. Reverência para entender que quando eu estou na presença de Deus, todo movimento desnecessário deve ser descartado. Quando nós estamos na presença de Deus, quanto menos você se movimenta, melhor é. Temor, reverência, cuidado. Acho que os pais devem embutir na mente dos seus filhos que esse não é um lugar qualquer. Eu cresci com essa sensação de que a igreja não é um lugar qualquer. O menino não pode crescer confundindo a igreja com um parque de diversões. Ele tem que saber que esse é um lugar especial. Afinal, Deus se manifesta aqui. Ele deve sentir o peso da majestade de Deus pairando no santuário. Porque se ele não respeitar isso aqui, ele não vai respeitar lugar nenhum no mundo. É o lugar onde nós nos reunirmos para cultuar ao Senhor. Mas além disso, é necessário sensibilidade. Nós precisamos tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não confundir o culto com a apresentação. O grupo Batatinha de Jesus canta, o resto assiste. Né? E às vezes até é jurado, nota 6. Olha, eu não gostei. E vai assistindo, e vai avaliando. É necessário que haja entrega. Querido adolescente, se não houver entrega, não haverá manifestação de Deus. Deus pode ressuscitar John Wesley aqui e colocar ele aqui para pregar para você. Se você não rasgar o seu coração e não se entregar, você não será envolvido pela presença. Gente, é a primeira vez Moisés no Horebe. Deus tira a sandália, aí o vovô tirou. Aí ele vai. Aí Deus brada do meio da sarça assim: eu escolhi você. A gente dá glória a Deus quando é a vez do outro, né? Aí, ó, Deus escolheu, eita glória. Mas quando somos nós, é o que ele vai tentar argumentar com Deus. E acho que é um padrão, né, pastor? Geralmente, quando a pessoa é realmente chamada, ela não quer não. Parece que não tem um trem assim, não tem, gente? Ou não?
Agora quem se oferece, me leva aí, toma meu cartão, é eu. Geralmente Deus não chamou. Agora, a pessoa que geralmente Deus chamou, ela não quer não. Pastor disse assim, rapaz, eu não senti nada, pastor. Tem que sentir aí e aqui. Ele quer fugir. Gente, Moisés discute com Deus. O cara está vendo o sobrenatural. É fogo na sarça e ela não se consome. E ele quer discutir com Deus. Será, Moisés, estou falando com vocês não, será, Moisés, que Deus não te chamou sabendo da tua incapacidade? Será que Deus não te conhece melhor do que você mesmo e as suas limitações? E por favor, Deus nos escolheu não apesar das nossas fraquezas. Muitas vezes Ele nos escolheu justamente por causa delas. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A primeira vez de Moisés no Sinai é aqui, quando Deus o chama. Aí vocês conhecem. Vocês conhecem o texto. Moisés vai para o Egito, o Arão vira o seu porta-voz, o Egito treme. Deus sacode o Egito. Gente, Deus é impressionante, irmãos. Um vovô de mais de 80 anos, pedaço de pau na mão. É isso que tem aqui. Um vovô de mais de 80 anos com um pedaço de pau na mão, entrando na corte do faraó e mandando assim, ó, libera todo mundo. Gente, imagina a cara do faraó vendo um ancião entrando e com um pedaço de pau na mão, desafiando o Egito, faraó. Imagina a cena. Mas o Moisés não estava sozinho. O Moisés estava no centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, você não está só. O céu está a seu favor. A chamada de Moisés está em Êxodo, capítulo 19. E é tão lindo o que Deus fez através desse homem. Só para guardar, Moisés foi para o Sinai a primeira vez, quando? Na sua chamada. Na sua? Isso está no capítulo? Isso está no capítulo 3, perdão. E no capítulo 19, guarde isso. Moisés está a segunda vez no Sinai. Chamada, capítulo 3. A segunda vez no Sinai, capítulo 19. Por favor. Quando Moisés arranca o povo do Egito, vocês conhecem. O faraó muda o seu coração e persegue o povo. E de repente nós temos um dos milagres mais notáveis da história bíblica. Que milagre é esse? O milagre da abertura do Mar Vermelho. Tem hora, pastor, que eu fico pensando assim, que milagre estrondoso. O maior aquário natural da história, 2 paredões de água. Gente, a gente não pode ler isso com naturalidade. Você realmente crê nisso? O irmão realmente acredita nisso? Que o Mar Vermelho se abriu. 2 paredões enormes de água. Imagina, cerca de 2 milhões de hebreus passando no meio do mar. Imagina o menino hebreu brincando com a parede de água ao seu lado. Imagina o menino hebreu extasiado com os peixes que nadavam ao seu lado. E a mãe dizendo, corre menino, o faraó vem aí. Os peixes nadavam e os hebreus marchavam. Foi lindo. Foi lindo. E aí assim que eles chegaram do outro lado, o mar fechou. Faraó e seu exército pereceu. Aí foi lindo. Aí foi festa. Miriam pegou um pandeiro, um tamborim, começou a tocar, o povo dançou. Foi lindo. Foi um culto pentecostal. Foi maravilhoso. Só que aí acabou o culto. Acabou a música.
E o povo está aqui cantando e dançando de frente para o mar, que acabou de se fechar, cujos inimigos foram derrotados. Mas aí acabou a música, acabou o culto. Aí, né, aqui está fechado, já era. Quem passou, passou. Quem não passou, não passa mais. Porque fechou. Aí acabou o culto, é hora de olhar para cá. E o que tem para cá? Um deserto. Canaã não está a um passo do Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho tem um deserto. Tem que marchar. E o povo que dançava e cantava começou a murmurar. 2 capítulos depois já tem gente reclamando. Nossa, Deus andar a pé, hein? 2 capítulos depois já tem gente reclamando. Não tem nem água aqui, gente. Não tem, gente, por favor, a gente tem que entender isso. Eles passaram no meio do mar. Eles viram o maior milagre bíblico, na minha opinião. E ainda assim, olha para cá, e ainda assim, eles estão reclamando pela falta d'água. Aí no capítulo 19, o Senhor chama Moisés de volta para o Sinai. Primeira vez? Chamada, capítulo. Aí no capítulo 19, Deus chama ele de novo. Aí Deus diz assim, eu prometo não demorar. Deus diz assim: Moisés, eu tive uma ideia brilhante. Como eu queria ter sua atenção. É Deus falando sobre os seus planos para esse povo. Moisés, eu tive uma ideia brilhante. Sim, Senhor. Moisés, eu quero fazer desse povo o meu povo. Você está com a Bíblia aberta, capítulo 19? O Senhor diz assim: toda a terra é minha. 19:5, toda a terra é minha. Mas apesar disso, tá, capítulo 19, verso 5, na sua última parte, toda a terra é minha. Mas apesar disso, eu tive uma ideia brilhante. Primeiro, eu quero fazer de Israel a minha propriedade peculiar. Versículo 5. E além disso, verso 6, eu quero fazer de Israel o meu reino sacerdotal. Verso 6 ainda, o meu povo santo. Olha o que Deus tem para esse povo, olha o que Ele está planejando. Propriedade peculiar, reino sacerdotal, povo santo. Aí Moisés diz: Senhor, como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que vai ser esse negócio? O Senhor diz assim: eu vou fazer com eles um pacto. E como é que vai ser esse pacto? Deus diz assim: eles vão receber a minha lei. E quando eles receberem a minha lei, eu farei deles o meu povo. Moisés, vá ver se eles querem. Vá ver se eles aceitam a aliança. Vá ver se eles vão receber a minha lei, a fim de ser minha propriedade peculiar, meu reino sacerdotal e meu povo santo. Vá ver. Aí o Moisés reúne os anciãos, o povo, e eles: ó, o Senhor fez uma proposta. Nós vamos ser povo dele, só dele. Xalabai. Mas para isso, nós vamos ter que obedecer. Nós vamos ter que receber a sua lei. Verso 8, 19:8. Todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. A gente quer. Que isso, Moisés? Isso não precisa nem pensar. Ser povo de Deus é agora. Nós vamos receber a lei. Aí Moisés vai subir a terceira vez ao Sinai. Primeira vez, capítulo 3, chamada. É ou não é, irmãos? Segunda vez, capítulo 19, proposta do pacto. Aí no capítulo 24, como eu queria ter a sua atenção, é a hora de ratificar o pacto. No 19 ele propõe, no 24 ele diz assim: Moisés, sobe, porque agora eu vou ratificar o pacto. Agora eu vou dar a minha lei. Agora nós vamos assinar o contrato. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Só que aí no capítulo 24, além de Deus dar a lei para firmar o pacto, ele diz assim: Moisés, eu tenho uma outra ideia. Eu tenho uma outra ideia. Moisés, eu ainda quero fazer desse povo meu povo.
Mas eu tenho uma nova ideia. Além dessa, eu quero somar. E qual é a próxima ideia, Senhor? Deus diz assim: eu quero caminhar com esse povo no meio do deserto. Oh Deus, como Deus é maravilhoso. Era como se Deus estivesse dizendo: Moisés, eu sei que o trajeto do deserto não será fácil. Existem inimigos à espreita, existem animais peçonhentos, o perigo, a morte exala no deserto. Mas eu quero que vocês me façam um santuário, porque eu quero habitar no meio do povo. Aleluia. Como eu queria ter a sua atenção. O Senhor diz assim: Moisés, eu quero que você me faça uma tenda no meio do acampamento. Xalabai. Eu não sei se você sabe, mas o povo está peregrinando pelo deserto. E quem ditava a passada do povo era o próprio Deus através da nuvem da glória. Uma nuvem de glória que cobria toda essa multidão, acompanhava o povo no deserto. Quando a nuvem da glória baixava, era Deus dizendo: parem a caminhada, a marcha e montem o acampamento. Quando o povo ia montar o acampamento, as pessoas não tinham liberdade de montar a sua tenda onde quisessem. Deus havia delegado onde cada tribo deveria montar o seu acampamento, a disposição de cada tribo no acampamento. Aí Deus diz assim: Moisés, toda vez que vocês forem montar o acampamento, eu quero que o santuário que eu estou te ordenando fazer fique no meio dele. Para quê? Para que cada hebreu, quando olhar para o centro, saiba que eu estou presente, eu estou no meio de vocês, eu estou sustentando vocês, eu estou guardando vocês. Então o tabernáculo fala de relacionamento. Está no versículo 8 do capítulo 25. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Gente, Moisés no capítulo 24 está no alto do monte ouvindo Deus falando sobre aliança e relacionamento. Aliança por meio da lei, relacionamento por meio do tabernáculo. E aliança e relacionamento leva tempo. Geralmente as boas amizades levam anos para serem construídas. Intimidade é uma coisa do tempo. Moisés e o Senhor e Moisés estão lá no Horebe conversando sobre pacto, aliança e relacionamento. Isso leva tempo. Isso levou até o capítulo 31. Alguém faz a conta, por favor? 24 até o 31 dá quantos capítulos? 7? 7, senhores? É 7 capítulos falando sobre relacionamento e aliança. Leva tempo. Enquanto Deus está falando sobre isso com Moisés lá no Sinai, o povo lá embaixo está assim. Gente, eu não quero afirmar nada, mas Moisés já era velho. Esse monte é perigoso. De vez em quando dá uma trovoada, aparece fogo. Quem não garante que esse homem morreu? E aí eles passam a pressionar o pastor Arão, porque o pastor Arão foi deixado na liderança do grupo. O Moisés deixou ele e foi, com a promessa que voltaria, com uma aliança. Mas o povo começou a pressionar o pastor Arão, dizendo assim: pastor Arão, ele está demorando e nós precisamos de deuses que vão adiante de nós. Eles pressionam Arão. E Arão, pressionado pelo povo, ele diz assim: tragam-me ouro. Eu acho que ele estava tentando escapar do desejo do povo, porque falou de ouro mesmo, mexeu no bolso. Mas o povo estava tão eufórico e tão determinado que entregaram o ouro. Aquilo foi fundido e aí fizeram o bezerro de ouro. Gente, imagina o desalento no coração de Deus. Ele está falando com Moisés lá no topo sobre pacto e relacionamento, e o povo aqui embaixo dançando em volta do bezerro. Deus fica irado. Deus fica irado. E ele interrompe a conversa e ele diz assim: Moisés, desça depressa, porque o teu povo se corrompeu. E o Senhor faz uma proposta para o pastor Moisés. Qual é a proposta? Ele diz assim: Moisés, deixa eu exterminar esse povo. Esse é o Deus da Bíblia.
Esse é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele diz: deixe que eu extermine esse povo, e então faça a partir de você um novo povo, um povo mais fiel. Então Moisés se põe na frente, estou usando figura de linguagem, Moisés se põe na frente e diz: Senhor, não. Gente, olha como é que o homem sabe interceder. Como é que ele sabe interceder? Ele diz assim: o que os povos vizinhos dirão? Os povos vizinhos dirão que o Senhor tirou esse povo do Egito para matá-los no deserto. Vejam que a oração de Moisés tem como tese, base, a glória do próprio Deus. Moisés está dizendo: pense na sua glória, pense no seu nome. Gente, mas ele desce do Sinai, o pastor Moisés desce do Sinai irado, com as 2 tábuas do testemunho. O Josué, meio inocente ainda, diz: eu ouço barulho de festa. E Moisés diz: não é barulho de festa, é barulho dos vencidos, dos derrotados. Então Moisés, gente, ele quase quebra as tábuas na orelha do bezerro. Mas ele quebra aquilo no pé do monte. Por favor, ouçam. Vê se você queria congregar na igreja do pastor Moisés. Ele quebra as pedras no pé da montanha. Ele joga o bezerro no fogo, aquilo vira um pó. Ele mistura na água e dá para os idólatras beberem. Depois ele diz: aqueles que são pelo Senhor, para esse lado. Aqueles que se recusam a servir somente o Senhor, para aquele lado. E houve uma batalha entre irmãos que naquele dia morreram 3.000 hebreus. Você queria congregar na igreja do pastor Moisés? Mas você precisa entender o coração do pastor Moisés. Por que Moisés é tão irado? Por que Moisés é tão incisivo? Porque ele ouviu o Senhor lá em cima do monte dizendo: deixa eu matar esse povo e fazer de ti uma nova nação. Ele conhece a ira de Deus. Esse é o homem que se interpôs entre Deus e o povo. Gente, depois que os idólatras foram mortos, estou caminhando para o fim. O Moisés faz 3 orações. A primeira oração, capítulo 32, verso 11. Estou caminhando para o fim. Ele diz assim: Senhor, não destrua esse povo. Olha a primeira intercessão do pastor Moisés: destrói esse povo não, Senhor. Esse povo é difícil mesmo, mas não destrói não. Aí lá no versículo 32, no mesmo capítulo 32, ele vai fazer uma segunda petição. E a segunda petição é essa: perdoa o seu pecado. Primeira petição, verso 11, não destrua. Segunda petição: perdoa o seu pecado. Só que esse fominha não fica satisfeito. Porque Deus diz assim: Moisés, eu não vou destruir. Moisés, eu vou perdoar. Aí Deus diz assim: eu vou perdoar, mas tem um porém: eu não vou no meio desse povo não. Ai, mas por que não, Senhor? Ele diz: Moisés, se eu for no meio desse povo, eu vou exterminá-los no caminho. É Deus dizendo: eu vou matar todo mundo. Aí Moisés meio que faz uma greve e diz: então eu não vou não. Veja Moisés, ele já pediu para Deus não aniquilar, pediu para Deus perdoar. Quando Deus diz assim: eu não vou no meio do povo, eu vou mandar um anjo. Gente, se fosse hoje, tem muita igreja que prefere anjo do que Deus. Você fala: olha o anjo aí, quem está dormindo acorda. Se você falar Jesus está aqui, tá bom, Jesus, tá bom. Mas se você fala do anjo, mas o Moisés faz greve. Ele diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Xelabaia. Moisés está dizendo: sem a tua presença, eu não trabalho mais. Dá baixa na minha carteira. Aí Deus diz assim: a minha presença irá com você para te fazer descansar. Já que você não abre mão da minha presença, já que você deseja a minha presença, ela irá contigo. Aí ele que ganhou 3 sim, fez 3 petições, amém, irmãos? Primeira petição: não extermine. Segunda petição: perdoe. Terceira petição: vá conosco. Ganhou 3 sim.
Só que o fominha quer mais. Eu acho que ele viu assim, né? Eu ganhei 3 sim, então eu tô com a senha. Aí com muito jeitinho, ele que tinha ganhado 3 sim. Ele diz assim, ô senhor, tem que saber pedir, né, irmão? Ô senhor, tem uns doidos da televisão que falam assim, eu determino, e se não fizer eu rasgo minha Bíblia. Não é assim não. Aí Moisés chega assim, ô senhor, então eu queria te pedir um bônus trabalhista. Eu estou trabalhando para o senhor esse tempo todo, eu queria um bônus. O que você quer, Moisés? Você já ganhou 3 sim, fominha. O que você quer? Ele disse, Senhor, eu quero ver a sua face. Olha como que bicho fominha, meu Deus do céu. Que homem fominha, que homem insaciável. Gente, esse cara viu a sarça pegando fogo e não se consumindo. Esse cidadão viu o mar vermelho se abrir, os homens de Faraó morrerem. Esse cidadão viu pedra jorrar água gelada. Esse cidadão viu a nuvem da glória. Esse cidadão viu codorna voar. Esse cidadão viu milagres extraordinários, mas ele quer mais. Eu não sei se você sabe, mas o Moisés, ele falava com Deus face a face. Tem gente que não entende. Como assim? Ele falava com Deus face a face e queria ver a face? Como assim? Eu explico. Não tem a nuvem da glória? Quando a nuvem da glória descia na tenda do encontro, o que era a tenda do encontro? É o lugar que Deus falava com Moisés. Quando a nuvem descia na tenda do encontro, todo mundo sabia que Deus queria falar com Moisés. Então se você estivesse aqui conversando com Moisés, e a nuvem da glória descesse lá na tenda do encontro, você ia falar, ô Moisés, Deus está te chamando. Aí ele ia lá para a tenda do encontro, falava com Deus face a face, mas a face de Deus estava coberta pela nuvem. O fominha está dizendo assim, Deus, eu quero falar com o Senhor sem a nuvem. E às vezes a gente nunca viu uma poça d'água abrindo e já acha que conhece Deus. O cara viu o mar vermelho se abrir e está querendo mais. Eu nunca vi uma poça d'água e acho que já conheço. Ele diz assim, Senhor, tira a nuvem e deixa eu ver o seu rosto. Ele que ganhou 3 sim vai ganhar um não. Deus vai dizer assim, não, Moisés. Mas sabe aquele não, hein gente? Aquele não gostoso. Aquele não prazeroso. É um não prazeroso que Deus deu. Deus diz assim, Ele me quer. Irmãos, gente assim vai se dar muito bem no céu. Porque o céu é Deus. O céu não é rua de ouro e muro de cristal. O céu é Deus só para nós. Deus diz assim, Ele me quer, Ele me deseja, Ele é insaciável pela minha presença. Aí Deus vai dizer assim, não, mas aquele não prazeroso. Não verá minha face. Porque homem algum verá minha face e viverá. Mas na fenda da rocha, eu te cobrirei com a minha mão. Aleluia. E eu farei toda a minha bondade passar por diante de ti. E você verá a minha glória. Você me verá de costas. Xelabaia. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Será que valeu a pena? Não viu a face ainda, mas viu a glória. Gente, ele sobe lá. E quando ele desce de lá, a pele do seu rosto resplandecia. Porque o encontro com a presença de Deus marca a sua vida. Olha para cá. O que nós precisamos é de um encontro com Deus, porque o encontro com Deus deixa sequela no nosso caráter, na nossa postura, na nossa face, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. O encontro com Deus nos marca profundamente. Ele sai do momento da comunhão e a Bíblia diz que a pele do seu rosto resplandecia, mas há uma observação. Mas ele não sabia. E por que ele não sabia? Porque ele não precisava saber. Por que ele não sabia? Porque a glória é de Deus. Eu não aguento esse pregador. Termina de pregar, aí geralmente pergunta assim para quem convidou. Ou até na rede social. Quebrei tudo. Arrebentei. E aí, pastor, gostou? Gente, faça o favor.
Primeiro que é Deus que tem que gostar. Você tem que perguntar para Deus: Deus, eu fiz certinho, fui fiel à tua palavra? Xalabaia! Gente, a gente não precisa saber. E por que não? Porque a glória é de Deus. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que às vezes a pele do seu rosto resplandece e você não sabe. E você não sabe por quê? Porque Deus escondeu isso de você. Às vezes você está sendo usado na sua simplicidade, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. E você não sabe, o elogio não chega. É porque Deus está blindando o seu coração do orgulho. Porque a glória é dele. Mas a turma do bezerro, olha para cá. O povo do pé do monte diz assim: Moisés, a gente não consegue olhar para você, faça alguma coisa. Uma geração carnal sempre vai reprovar a santidade. Gente, hoje parece que santidade é pecado. Olha que ponto nós chegamos. Parece que santidade hoje é pecado. Orar demais, fanatismo. Vigília, fanatismo. Daqui a pouco casar uma vez só vai ser outro fanatismo. Tem gente que diz assim: você quer ser mais santo do que os outros? Ué, mas é para ser mais pecador? Não é crescer na graça? Não é, irmãos? O desafio da santidade é buscar a perfeição com a consciência que você jamais conseguirá alcançá-la. Mas a busca deve existir. Nós não devemos justificar os nossos pecados, mas confrontá-los com a verdade da palavra. Agora, ouçam. A geração carnal diz assim: Moisés, a gente não consegue olhar para você. Aí o que Moisés tem que fazer? Colocar um véu. Moisés passou a andar com o véu. Aliás, 2 minutos eu encerro. Quando ele entrava para a tenda do encontro para falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele saía para falar com o povo, ele colocava o véu. Aí ele ficou nessa lida. Entra na tenda, tira o véu. Vai falar com o pessoal, coloca o véu. E a impressão que dá à luz de 2 Coríntios 3:13, que nós lemos, exatamente, não é? O que dá a impressão ali, eu espero que você lembre desse versículo, nós lemos 2 vezes. O que dá a impressão ali é que onde Moisés começou a gostar disso, porque a face resplandece. Olha aí, ó. Gente, o ser humano é tão mau, o pecado está tão entranhado no nosso coração, que até práticas espirituais podem ser deturpadas pela carne. Dá um exemplo: orações fajutas e estrelistas. Tem gente que não está orando para Deus, ele está orando para o povo. O fim da oração não é a comunhão com Deus, mas a própria oração. Ele ora assim: ó magnânimo Deus, ó excelentíssimo Pai. Irmãos, uma pessoa não consegue orar assim pensando em Deus. Só se esse for seu vocabulário. Vocês estão entendendo? A oração virou uma arte. É oração pela oração. Ele quer ser elogio. Como é que você ora bonito? Meu Deus, como é que você ora bonito? Vejam que até o jejum, que é uma anulação da carne, pode ser corrompida por ela. Tem gente que, se pudesse gritar para o mundo, passar um carro de som: estou jejuando, irmã fulana das quantas, estou jejuando, desta hora até aquela hora. Tem gente que gosta de ser reconhecido como um homem de oração, uma mulher de oração. Isso é orgulho da pior espécie, invernizado por uma espiritualidade fajuta. Gente, Moisés começou a gostar daquilo. Tipo assim: eu sou diferentão, eu tenho brilho. Olha o brilho aí, gente. Eu tenho brilho. Mas aí um dia ele entrou dentro da tenda. Eu imagino Moisés olhando para um caco de espelho, para olhar aquela glória que diferenciava ele, diferentão, homem de Deus. Um dia ele olhou para aquele espelho, a base de 2 Coríntios capítulo 3, verso 13. Ele entrou dentro da tenda, tirou o véu. Sabe o que ele descobriu? Que a glória tinha ido embora. A
A glória foi embora. E quais são as opções prováveis? Hein, gente? Quais são as opções prováveis? Sair sem o véu. Falar assim, gente, aqui ó, foi embora, viu? Agora eu sou gente como a gente. Mas o que ele fez? Ele raciocinou. Se eu sair sem o véu, vão descobrir que a glória se foi. Então o que ele fez? Continuou com o véu, para que o povo não percebesse a glória que se foi. E tem gente vivendo como Moisés, vivendo de uma glória passada, vivendo de uma comunhão passada. Os testemunhos de consagração, de comunhão, de intimidade, de experiência com Deus são de 40 anos atrás. Só ficou o véu, porque a glória já foi embora. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A presença de Deus na sua vida, ela aumentou ou ela regrediu? Você ainda tem aqueles momentos com Deus que você chorava, que você urrava, naquele canto do quarto, você era tão apaixonado pela presença, tão desejoso pela glória, e o Senhor te visitava, e o Senhor te fazia promessas, e o Senhor revelava seus segredos ao seu coração. Como vai você? Você desejava ser usado por Ele. Seu coração queimava pela volta de Cristo. Mas tanta coisa foi tomando esse lugar, esse espaço. E aí, no final das contas, você se viu apenas com o véu e sem a glória. Mas o Senhor me trouxe aqui essa noite para dizer para alguém: volte ao Sinai. Olha para cá. A opção não é colocar o véu. A opção é voltar ao lugar da comunhão. É voltar ao lugar da intimidade. É voltar ao lugar da presença. Olhe para mim. Uma nova porção de glória está à sua espera. Esses dias eu estava me lembrando daquilo que a gente chama de primeiro amor. Pague nos dê em dó, por favor. Gente, eu cresci num contexto completamente sem estrutura. Eu nem imagino, eu sei que não é a realidade de todos ali, mas eu nem imagino o que é você terminar um culto aqui, você se encontra com seus pais ali na porta, entra no carro, vai embora para casa. Seus pais são crentes. Eu sei que não deve ser a realidade de todos, mas eu não faço a mínima ideia do que é isso. Mãe viciada em crack. Eu estava com 15 anos, minha mãe ainda usava crack. Eu já pregava, já estava por aqui pregando por aí. Já estava por aí. Eu comecei a pregar aos 9. Com 12 eu já estava viajando. Até os meus 15 anos minha mãe era usuária de crack. Meu pai não faço a mínima ideia de quem seja. E os meus irmãos picavam as mesmas pedras de crack no prato que eu comia. E de vez em quando, eu quando era mais novo, eu não entendia essa pergunta. Eu realmente não entendia. De vez em quando alguém me perguntava assim: mas como você conseguiu sobreviver a isso? Como é que você conseguiu atravessar isso? E essa pergunta não fazia sentido para mim, porque Cristo é maravilhoso. Só que aí depois eu fui pegando um pouco de experiência, e aí eu fui entender o teor da pergunta. Porque servir a Deus, sendo o único crente na sua casa, é realmente complicado. Servir a Deus hoje, como a família crente, já é complicado. Agora, imagine sem nenhum pilar, nenhuma base. Hoje eu entendo a pergunta. E entendendo a pergunta, eu sei a resposta. O que me fez atravessar aquilo tudo?
Por que eu não parei? Por que eu não retrocedi? Hoje eu sei a resposta. Experiências com Deus. Antes de me converter, eu lembro da minha conversão nitidamente aos meus 6 anos de idade. Mas antes da minha conversão, eu era atormentado por demônios. Eu gritava à noite. Os meus parentes me viam em lugares onde eu não estava. Um espírito maligno atormentava a minha mente. Eu lembro de ter sido levado ao centro de macumba, ainda criança. Mas quando eu fui alcançado pela graça de Cristo, eu entendi que se o mal era real, Deus é real. E Deus é muito mais poderoso. E aí eu passei a buscar Deus com muita intensidade. E aqui está o ponto. Na mesma intensidade das minhas experiências com o mal, quando eu comecei a buscar a Deus, eu passei a ter experiências com Ele. Eu não tinha guarda-roupa em casa. Meu guarda-roupa durante 6 anos foi uma caixa de papelão. Eu era humilhado por prato de comida, por parentes. Mas eu tinha fome de Deus. Alebaxi. E um menino de comunidade, sem estrutura familiar, sem família, ou ele vai ficar o dia inteiro na rua, aprendendo o que não deve. Eu encontrei a igreja. Gente, eu virei pior de igreja. Eu ficava lá o tempo inteiro. Abril eu era o primeiro. Eu ia em tudo quanto é tipo de culto. Culto de velório, eu estava lá. Às vezes eu estava velando, gente. Vai velando aí, pastor, porque eu vou dando glória a Deus, aqui é culto. Eu fiquei viciado naquilo. Com 7 anos o pastor me colocou para alinhar os bancos da igreja. 7 anos. Ele era brabo demais. E eu morri de medo dele. Ele disse: alinha os bancos, meu irmão. Você agora é o alinhador oficial de banco aqui. Eu chegava todo dia, 6 horas da tarde, para alinhar os bancos. Tinha dia que o filho de Deus fazia até assim, ó, para ver se estava alinhado. E eu atrás assim: meu Deus, me ajuda. Com 8 anos eu fui promovido a lavador de banheiro. Ele diz: a partir de hoje você vai lavar o banheiro da casa de Deus. Eu falei: eu, pastor? O senhor vai me colocar para lavar o banheiro da casa de Deus? Mas logo eu? Meu apelido era filho da dona doida. Minha mãe usava crack e tomava diazepam, gadernal. Então ela chegava possessa, quebrava os bancos, xingava o pastor, batia nas obreiras. E meu apelido era filho da dona doida. Aí o pastor veio me dizer que eu, filho da dona doida, vou lavar o banheiro da casa de Deus. Eu falei: pastor, não é possível, será que não tem outra pessoa para receber essa honra? Eu não sou digno. Ele disse: não, irmão, é o senhor. Ah, pastor. Aí eu chegava mais cedo ainda para lavar o banheiro e orar. Aí teve um dia que ele falou assim: ó, domingo que vem vai ter um missionário aqui que ora para o batismo com o Espírito Santo. Vem preparado. Eu reuni minha gangue não, meu pessoal. Aí nós jejuamos uma semana inteira. No dia, pá, todo mundo foi batizado, menos eu. Eu senti o fogo, eu senti o calor, mas a língua não veio. Saí tão moído de lá, falei: ah, meu Deus, é o que reuniu o pessoal. Uns 3, 4 dias depois eu estava lá lavando privado. Meu pastor era bravo, mas pregava como ninguém. Aí eu comecei: glória a Deus, que palavra, que pregação, que coisa incrível. E era Zaqueu, Bartimeu. E eu, que palavra, que glória, que presença. Comecei a chorar. Esqueceram de me avisar que dar glória a Deus é perigoso até no banheiro. Quando assustou, pá, fogo desceu, o balde voou para um lado, puxa para o outro. O pastor corre lá, que o menino caiu, não era o Espírito Santo sendo derramado, Deus cumprindo a sua palavra. Derramar-se, derabaclaia, cheirabaço. Eu estou tendo a honra de pegar nesse congresso esta noite, mas eu não vim do nada, não. Xeremaia. Eu vim do lugar da oração. Por que você está dizendo isso? Porque é este lugar que vai gerar o propósito que Deus tem para a tua vida. Vá para o lugar da oração depressa. Eu não quero gerar nenhum desconforto nessa reta final.
Mas a minha igreja liberava, a gente podia ir para o monte. Hoje, pelo amor de Deus, tá? Obedece. Não vá sozinho. Mas era o meu contexto, era a minha realidade, era uma outra época. Eu fui no monte 6 anos consecutivos da minha vida. 6 anos. Todo dia. Eu saía da Pedreira para do Lopes, se você conhece Belo Horizonte, mais ou menos, você sabe onde é? Ali do outro lado da Igreja Batista da Lagoinha. Eu saía dali e ia até o Monte do Palmares a pé, todo dia. Tinha dia que eu ia 2 vezes num dia só, porque eu queria mais. E não era aquele negócio de sacrifício. Ai, que sacrifício. Veja Deus, o meu suor. Não era não. Eu ia com um coração tão deleitoso, que quando eu chegava no pé do monte, eu já podia voltar, porque eu já tinha chorado, eu já tinha sido renovado no caminho. Meu irmão foi ameaçado de morte, lá na Pedreira, envolvido com o tráfico. E nós tivemos que nos mudar. Eu vim parar aqui na Vila da Paz. Eu morei aqui 1 ano. E para não interromper o meu propósito, eu ia para um lugar que tem aqui para cima, aqui, ó. Ou é assim? Deve ser assim, né? Tiradentes. Deve ser assim, né? Pedreira. Eu ia lá todo dia pela manhã. Eu dizia: Deus, eu te quero. Eu tenho um segredo para contar para vocês agora. Eu oro e devolvo a palavra. Esse é um segredo que eu não posso contar em todo lugar. Eu não venho aqui, eu não estou aqui porque eu sou pregador. Estou aqui porque eu sou apaixonado pela presença de Deus. Me tornar um ministro do Evangelho foi uma consequência. O que eu quero é a presença. Eu tenho um recado para você. Deus espera você no Sinai com uma nova porção de glória para a sua vida. Quantos querem voltar ao Sinai? Levante as mãos. Segure a sua mão no céu agora. Senhor, aonde houver uma mão levantada, um coração aberto e uma boca dando glória ao teu nome. Mais uma vez eu te peço a Deus, paira a nuvem da tua glória sobre este lugar agora. Vamos, industrial, abre a sua boca. Não dá para receber renovo de boca fechada. Senhor, enquanto este povo glorifica o teu nome, traz renovo agora. Mais, Jesus, mais. Aí na galeria, abra sua boca, rasgue o seu coração. Oh, Senhor, eu quero renovo nas línguas espirituais agora. Eu ouço o barulho de muralhas sendo jogadas no chão nesta hora. Solta um glória a Deus na cara da frieza agora. Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor poderoso. Ele veio renovar, Ele veio renovar. Recebe dele aí agora. Oriabaxei a sua glória.
Oriandala Machai. Aonde estão os famintos? Recebam a glória agora. Oriovas, Oriandalai. Ele te espera no Sinai. Ele te espera no Sinai. Orion Vosne. Declaba baramane hala shole babahai. Santo, 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 Santo. Vocês que estão na galeria, recebam agora poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Agora. 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 Agora eu quero a presença. Ora baixai. Mais Jesus. Mais Jesus. Mais. Mas dilata a tua alma, se envolve. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além, nada além. Vamos. De Jesus, eu sou livre. Nós somos livres. Nada além, nada além. Assim diz o Senhor, Deus desta igreja. Estou eu sondando os corações. Estou eu sondando os pensamentos. Eu trago sobre este lugar um renovo, um temor da minha presença e da minha santidade. É tempo de buscar a minha face e a minha palavra, consertar os
os caminhos, endireitar as veredas, porque eu estou às portas. Aonde está você que entrou nesse lugar sem a certeza da salvação da sua alma? Você sabe que é amado por Deus, você o ama, mas você sabe que te falta uma aliança, um compromisso. Jesus está chamando você agora. Aonde você está? Você que esmureceu, você que se enfraqueceu, você que parou na caminhada, hoje você quer se arrepender dos seus pecados. Hoje você quer voltar ao Sinai, ao lugar da presença. Labachorehai. Onde está você que não tem certeza da salvação da sua alma? E você se recusa a sair desse lugar sem um compromisso com o seu Deus. Saia do seu lugar e vem para o altar se reconciliar. Eu queria, com a permissão do pastor, que a igreja ficasse de pé, por favor, intercedendo comigo por este momento. Eu não pretendo me delongar, mas eu sinto aqui corações que queimam por Jesus Cristo. E quem está te chamando de volta para o Sinai é o próprio Deus. Eu vou chamar você uma vez mais. Aonde está você que entrou aqui hoje sem a certeza da salvação da sua alma, mas hoje você quer se reconciliar? Enquanto as irmãs cantam o refrão dessa canção mais uma vez, eu vou te chamar pela última vez. E eu quero propor um desafio para essa igreja. Eu não quero que você constranja ninguém a vir. Se o Espírito Santo não trouxer, não adianta. Mas eu ouvi muitos relatos, pastor, de gente que dizia assim: eu queria, o meu coração queimava, mas um fardo, um peso estava sobre os meus ombros. Me faltava coragem, embora o ardor no meu coração existisse. É por isso que eu gostaria que você se disponibilizasse para vir com a pessoa que está do seu lado. Enquanto elas cantam, eu gostaria que você olhasse para quem está atrás de você, do seu lado, e perguntasse: você quer que eu te acompanhe até lá? Quem sabe este não é o dia de você voltar ao Sinai? Quem sabe hoje não é o dia do recomeço? Você vai sair daqui sem a certeza da salvação da sua alma? Você que está na galeria, é o Senhor Jesus quem te chama para a mudança da tua vida. Eu sou